Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Quem disse essas coisas? Jesus Cristo. Então, que nós possamos ter paz nesses dias de aflição, porque o Senhor nos disse: tenhamos paz, que possamos descansar no Senhor e confiar no Senhor. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, amado Pai, te damos graças a Deus por esta noite tão festiva na tua presença e na tua casa de oração. Recebe-nos, ó Deus, aqui em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, como diz aqui a tua palavra, nessas certezas aqui, Senhor, que nós passamos por dificuldades, que nós possamos ter, ó Deus, aqui bom ânimo e, ó Deus, e desfrutar da tua paz, da tua companhia. Abençoe, ó Deus, aqui o teu povo que se reúne aqui neste lugar, que este lugar seja um lugar de santidade, seja um lugar de quebrantamento, ó Deus, aqui de busca do Senhor, de vidas, ó Deus, transformadas e regeneradas, que esse lugar seja um lugar também de encontro com Cristo Jesus. Ó Deus, que o Senhor abençoe-nos aqui, que possamos adorar ao Senhor, louvar o Senhor por meio das orações, por meio, ó Deus, da leitura da Tua Palavra, por meio dos cânticos e também da exposição bíblica da Tua Palavra, que vidas possam ser edificadas, ó Deus, avivadas e salvas pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que abençoe todos os irmãos, esses que aqui estão, aqueles que estão a caminho, aqueles que não poderão estar aqui presentes, que o Senhor vá de encontro a eles, que o Senhor abençoe também, ó Deus, a todos que irão nos assistir na internet, que o Senhor abençoe poderosamente, ó Pai, a vida de todos os Teus filhos que se reúnem agora para adorar a Jesus, Senhor e Salvador nosso. Toma, Deus, nas Tuas mãos as nossas vidas, direita os nossos passos, Senhor, apruma, ó Deus, aqui os nossos caminhos, sobre a rocha eterna de Jesus Cristo. Amém. E que Ele, ó Deus, nos traga cada vez mais e mais a Tua paz. Amém. Pedimos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que esteja nos lembrando, esteja aqui falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E amém. Aí em pé, convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Salmo 51. Salmo de número 51. Tem como colocar aqui na tela, filhão? Eu encomendei o óculos, mas vai chegar com 8 dias. E aqui agora à noite é o horário mais difícil para ler. Salmo 51. Isso. Então todo mundo aqui, por causa das versões diferentes, vamos ler juntos aqui no Data Show. Salmo 51. Vamos fazer o seguinte: eu lerei os ímpares e vocês os pares, tá bom? Eu lerei então os versos de número ímpar e vocês os pares. Leiamos então, Salmo 51 aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Vocês? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, puro como dias. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze nos seus ossos quebrados. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação.
meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Amém. Acho que é isso mesmo, no verso 19 finalizamos aí. Podem se sentar, amados? Daqui a pouco nós vamos lembrar mais uma vez desse salmo, né? Eu espero que vocês possam então meditar nas verdades deste salmo. Nós queremos agora aproveitar aqui esse momento para trazer alguns avisos, tá bom? O primeiro deles, nós teremos na terça-feira aquela palestra agendada com o irmão Lucas Dantas sobre engenharia e arquitetura. A formação dele acho que é arquitetura, né? Se não me engano. Então, terça-feira ele vai falar aqui para as mensageiras e embaixadores, tá bom? Às 18h30. Teremos nosso culto à quarta-feira. Inclusive nessa quarta-feira agora foi maravilhoso o nosso culto, muito bom o nosso culto. Nós estamos estudando aquele livrinho Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, e eu quero desafiar os irmãos a virem para o culto das quartas. Venha para o culto das quartas-feiras, tá? Você será abençoado. Eu vou ver se nessa quarta-feira agora a gente tem minha banda, tá bom? Então a gente vai ter a banda do pastor na quarta. Então venha para a gente orar, para a gente aprender um pouco da palavra de Deus e para ter um momento de comunhão. Na quarta-feira também a gente vai ter aquele chazinho da comunhão, vai estar voltando. Na próxima quarta-feira então a gente vai ter. Nós vamos ter na quinta-feira, todas as quintas-feiras nós estamos tendo aqui na igreja, às 6 horas da manhã, um momento de intercessão, de oração uns pelos outros. Eu gostaria de desafiar os irmãos a se moverem em prol disso. Talvez você, eu sei que você tem muita coisa a fazer, né? Mas todos nós também temos muitas coisas a fazer. Mas separe esse tempo para apresentar você, sua vida, sua família. Irmãos, é aquilo que não nos custa nada. Como a gente vai oferecer ao Senhor aquilo que não tem valor algum? Então, se você levanta, por exemplo, para assistir uma partida de futebol, ou para poder fazer outra atividade, uma viagem, por que não levantar cedo, né, para estar aqui na casa do Senhor, né? Semana passada mesmo eu levantei 6 horas da manhã para tomar a vacina, né? Então, para mim, vejo muito mais precioso estar na presença do Senhor, orando. Então eu faço esse desafio todas as quintas-feiras. Pastor, porque a oração não é um pouco mais tarde? Aquilo que não me custa nada, irmãos. Como é que eu vou oferecer ao Senhor? Então venha pela manhã para você dedicar o seu dia. Tem sido abençoador. Os irmãos que têm participado têm sido edificados. E muitos têm se recebido bênçãos porque nós temos orado. Assim, não mérito nosso, mas temos colocado os irmãos em oração, né, as necessidades dos irmãos. Então venham para a oração. Tá bom? Quinta-feira. Nós vamos ter também, no próximo domingo, a oração às 6 horas da manhã. No domingo ela acontece de 15 em 15 dias. Então domingo que vem teremos a oração às 6 horas da manhã. E no domingo que vem, pela manhã, em virtude aí do decreto do prefeito, a gente não teve a ceia no mês de junho. Então a gente vai ter no domingo pela manhã a ceia do Senhor. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um momento também de jejum, tá? Então separe esse tempo para você estar em oração ao Senhor, para você dedicar ao Senhor aqui, entregar ao Senhor o seu jejum, como a palavra de Deus fala. Depois que o noivo fosse retirado, assim os seus discípulos, a noiva do Senhor, deveria jejuar. Então nós estaremos em jejum, não barganhando com Deus, mas nos separando das coisas materiais para nos aproximarmos das coisas que são espirituais, enchermos das coisas que são espirituais. Então domingo pela manhã nós vamos ter a ceia e também esse tempo de jejum ao Senhor, ok? Nós queremos também comunicar aos irmãos que os PGs vão voltar, tá? Estamos aí fazendo o nosso planejamento para que muito provavelmente aí em agosto, meados de agosto, os nossos PGs, os pequenos grupos, voltem a acontecer, ok?
Eu queria agora que você que gosta de voz, de coral, que gostaria de cantar no coral, sinalize aí com a mão. E você que tem afinidade, ou que gostaria de aprender um pouco sobre voz para você cantar no coral. Quem gostaria de desenvolver essa técnica, ou de conhecer e se envolver com o coral? Isso. Não é louvor não, viu? Não é, o Ministério do Louvor está aqui, mas pronto, nós estamos entrando em contato com algumas pessoas e a gente vai ver se a gente traz alguém aqui para falar, para poder ajudar. Então eu incentivo os irmãos, tá? Os irmãos às vezes falam sempre quanto a necessidade do coral de homens, do coral de mulheres, enfim, e tem essa oportunidade de fazermos, ok? Então nós vamos investir nisso aí, para que possamos ter aqui no futuro, né? Coral ou um grupo de irmãos, né, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Por falar nisso, por falar em adoração, nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas agora. E nós observamos então que na casa do Senhor é um motivo de grande privilégio, né? Nós entregarmos ao Senhor aquilo que o Senhor colocou em nossos corações para darmos ao Senhor. Então esse é um momento aqui de fato que você faz voluntariamente, e esse é um momento exclusivo da igreja, porque a gente entende que é dever do crente local contribuir, ele ofertar para com a obra de Deus. Então, quero desafiar você aqui a trazer seu dízimo, a sua oferta. Nós antes vamos orar por você e por sua família. Oremos. Soberano Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelas muitas bênçãos recebidas. Nós te louvamos por essa bênção que o Senhor nos dá, Deus, de também sermos contribuintes, ofertantes na casa do Senhor. Que o Senhor abençoe aqueles, ó Deus, que têm, ó Deus, entregado as suas vidas no altar do Senhor e também sido ofertantes e dizimistas fiéis, Senhor. Abençoe o teu povo, Senhor. Obrigado, hoje mesmo pela manhã nós estávamos louvando ao Senhor, porque quanto mais nós damos, ó Deus, o Senhor tem nos dado. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem multiplicado as tuas bênçãos sobre nós. E nós pedimos ao Senhor que derrame as tuas bênçãos sobre a vida desses homens e mulheres que têm aqui fielmente mantido, ó Deus, aqui a obra do Senhor nesse lugar. Abençoe, ó Deus, agora esses irmãos que terão seus dízimos e ofertas. Que o Senhor, ó Deus, continue fazendo valer a tua palavra diz, Senhor, que melhor bênção, ó Deus, é dar do que receber. E que as janelas dos céus estejam abertas sobre a vida de cada um deles, ó Deus, derramando chuvas de bênção, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós convidamos os irmãos da adoração para virem aqui já conduzir o momento de louvor. E ao som desse primeiro cântico, você que está com o seu dízimo, sua oferta para entregar ao Senhor, poderá fazer. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos nos colocar de pé para louvar o Senhor. Já posso sentir
Os irmãos podem se assentar. Essa última música que nós vamos cantar me lembrou muito você, Ellen. Se eu não me engano, no último domingo do mês da família, você e o pastor deram testemunho aqui, não foi? E você citou esse texto bíblico, né? E essa música que nós vamos cantar é exatamente sobre ele. O nome da música é Sonda-me. Nós nunca cantamos aqui antes na igreja. Mas eu peço para que os irmãos abram suas Bíblias nos Salmos 139 e acompanhem com a gente. Enquanto nós vamos cantar, eu peço que os irmãos estejam acompanhando o que esse salmo tem para nos dizer. Amém? Ainda
casa, reunidos em Teu nome, Senhor. Obrigada pela vida de cada irmão aqui presente, Pai. Eu te peço que o Senhor continue conosco, continue falando aos nossos corações, esteja à frente da palavra que o pastor irá trazer. E eu te agradeço, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, por todo o Teu cuidado, todo o Teu amor. Mesmo com todas as nossas falhas, Pai, Tu ainda nos ama, Senhor. Obrigada por esse amor infinito, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco as nossas vidas em Tua mão. Eu te peço que receba o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Amém, né? Tá tão maravilhoso. Quando as meninas me chamaram ali, eu falei, já? Porque as coisas estão assim tão maravilhosas, a gente celebrando o Senhor, né? E quase que eu chorei com esse cântico, né? Que é uma palavra cantada, a palavra de Deus, maravilhosa, né? Então a gente fica muito feliz com a palavra de Deus, né? Vamos aproveitar que nós estamos aqui. Você já cumprimentou o seu irmão, chegou depois, ou você chegou rápido, nem cumprimentou ninguém? Dá um oi aí, né? Dá um oi aí, meu irmão, né? Um murrinho assim, viu? Tá? Ok, e sinaliza o seu irmão. Que bom, estamos aqui num grupo bem bacana. E agora nós vamos conhecer aqueles que nos visitam aqui nessa noite, né? Vou começar aqui pelas amigas aqui que Juca trouxe, né? A Sara e eu esqueci o nome, Helenice, tá? Junto com a Ayla Sofia, é isso mesmo? E Ana Luiz. Sejam bem-vindas, tá? Nós temos aqui a direita de vocês, à minha esquerda, né? Temos aqui uma moça do lado ali de Menara. Thaís, seja bem-vinda aqui no nosso meio, viu? Tá? Muito bom receber vocês aqui no nosso meio. Os demais aqui, eu estou esquecendo de algum visitante aqui, que eu não estou vendo aqui, né? Então, o Cauã está ali, mas a gente já fica muito feliz aqui por recebê-los. Vamos dizer juntos aqui então, para esses que estão aqui, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá? Muito bom receber vocês aqui em nosso meio. Esse é o momento de estarmos aqui louvando a Deus. Esperamos que vocês voltem sempre, tá? Nós vamos agora interceder uns pelos outros. Nós convidamos então aqueles que precisam se apresentar ao Senhor, que precisam colocar as suas vidas diante do Senhor, ou colocar seus parentes, amigos, para virem à frente. Aqueles que precisam dos cuidados de Deus na sua saúde, ou sobre outra área. Convidamos você a vir aqui à frente. Nós vamos estar orando nesse momento. A palavra de Deus nos fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então você que também tem uma viagem, quer a proteção de Deus, vem aqui à frente, nós vamos interceder por você aqui agora, tá? Pode vir aqui, a gente somos um grupo pequeno hoje, então dá pra gente orar aqui, tá bom? Podem vir, aquele que não pode vir, pode se colocar em pé também. Onde você está, o Senhor sabe o que há em nossos corações, assim como o Senhor sabia o que havia no coração de Ana, né? Ele a teve porém embriagada, mas ele não sabia que de fato ela estava ali falando com Deus e Deus estava ouvindo. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai Celestial, obrigado porque Tu és um Deus que veio, ó Deus. Por isso Agar testemunhou isso quando o Senhor cuidou dela e de Ismael. Tu és um Deus que escuta, por isso Ana, Deus, testemunhou isso a Eli. Ó Senhor Deus, Tu és o Deus que atende o clamor daqueles cujo coração é contrito e quebrantado, aqueles cujo coração é perdoado. A esses homens e mulheres que aqui estão, eu os apresento perante Ti, rogo ao Senhor que o Senhor os contemple, ó Deus, com a Sua bênção, com a Sua companhia, com a Sua direção, com a Sua cura, com o Seu livramento, com a Sua vitória, em nome de Jesus, para que eles saibam que Tu és Deus e que não há nenhum outro como o Senhor. Ó Deus, quando eles estiverem cansados, que o Senhor seja a sua força, Deus. Quando eles estiverem sedentos, que o Senhor, ó Deus, seja a água viva, ó Deus, para trazê-los novamente o fôlego, ó Pai. Quando eles estiverem desanimados, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja com eles ali, trazendo novamente a eles, ó Deus, ânimo. Que o Senhor, ó Pai, seja com estes, ó Deus, e que eles não venham vacilar jamais, porque Tu és o Deus em que confiamos e esperamos.
E nós oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. Nós ainda estamos em fase aqui de retorno, de adaptação de algumas coisas. Tá? Eu não sei aí como é que está a questão do culto infantil, mas se você perceber aí, me ajuda aí, tá bom? Domingo passado mesmo eu contei uns 3 ou foi 4 bebê conforto aqui nessa igreja, né? Amém, fiquei feliz com muita criança. Então, é uma bênção de Deus as crianças. Nós vamos continuar falando da palavra de Deus, em especial do Salmo dos Salmos. E nós aprendemos na EBD, nas classes, nós aprendemos que o livro de Salmos ele é dividido em 5 livros, né? E a maioria dos salmos são composições feitas por homens de Deus, são orações, são louvores ou lamentos. Então, os salmos eles têm uma linguagem muito próxima de nós, porque é a palavra de Deus falando aos nossos corações e em nossas vidas. Então, por isso que os salmos são indicados para a gente orar quando a gente estiver aflito, quando a gente estiver alegre, quando a gente buscar direção. O salmo é algo maravilhoso, né? O salmo, a palavra de Deus, é um grande ansiolítico, né, que traz paz à alma. O dia que você acordar de noite lá na sua casa lá, né? Ou de dia que você acordar também um pouco triste, com um pouco de insônia, né? Leia a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai te trazer ânimo, vai trazer vigor novamente. Os salmos, né, têm esse poder também. E agora, nós estamos aqui no Salmo de número 32. Eu convido você a abrir a palavra de Deus e eu vou ler e vocês me acompanham aí. O Salmo de Davi. Vamos colocar em pé, queridos? Salmo 32. Eu vou ler e vocês vão acompanhando aí. Amém? Observe os irmãos que estão à sua direita, à esquerda, se não tem alguém sem Bíblia, tá? Eu sei que o celular não é pecaminoso não, mas tem a sua Bíblia, viu? Tem a sua Bíblia. Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam, minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolvestes. Diz o Senhor, instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como um cavalo ou como uma mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Aleluia. Senhor, que o Senhor, ó Pai, seja agora um oceano de perdão para cada um que está. Que ninguém aqui, Senhor, venha ocultar seus pecados, mas que ele venha conhecer a tua graça salvadora e a tua misericórdia abundante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar, queridos. A sociedade ocidental tem dito que nós não necessitamos de perdão.
as próprias ciências que estudam a mente dizem que o pecado, ele não é algo culposo, ele é algo fruto do nosso subconsciente. Mas isso que a sociedade humana diz, porque ela diz que nós não precisamos nos perdoar uns aos outros, porque ninguém tem a verdade. E, aliás, até esse conceito de culpa tem sido muito questionado. Nós estamos num tempo em que o certo é errado e o errado é certo e que ninguém tem verdade. Mas mesmo assim, nós nos deitamos e nos lembramos que falamos asperamente com alguém, ou que mentimos, ou que iramos com o outro. Por que isso? Por que esse sininho em nosso coração? Ele muitas vezes sinaliza que nós somos pecadores. E a palavra de Deus, apesar de que a sociedade, por exemplo, desde o iluminismo, que diz que o homem é o centro de todas as coisas e que nós somos iluminados, e interessante que quando você se declara um cristão, as pessoas o têm como um fanático. E aqueles supostos intelectuais iluminados olham para você e dizem: esse aqui está em trevas. Enquanto, na verdade, aquele que nega o Senhor, que nega os seus pecados, é que está em trevas. Nós aprendemos recentemente, nos cursos de quarta-feira, com um livrinho, como desenvolver uma vida poderosa de oração. Nós trabalhamos lá, por exemplo, 5 áreas em que nós precisamos orar a Deus pedindo perdão por os nossos pecados. Não sei se vocês lembram, a gente viu lá que nós pecamos omitindo, nós pecamos em ações, nós pecamos em atitude, né? Nós pecamos em palavras, e pecamos, e pecamos, e pecamos, e pecamos. A palavra de Deus diz assim: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos um mentiroso. 1 João 1:8. Filhinho, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O apóstolo Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos diz que vocês pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí eu tirei. A Bíblia fala que todos pecaram. E é interessante, conversando recentemente com um amigo meu, e também eu me lembro de uma conversa que eu tive um dia com o pastor Davi Merck, um homem de Deus, com palestra para casais. Ele foi radical, ele disse que ele não conseguiu e não dá para se precisar, quando a criança já tem consciência de que ela está pecando. Ele falou que ele não tem uma idade. E ele até disse que prontamente a criança pequenininha já começa a ter ciúmes, raiva em algumas situações. O fato é, você e eu, agora eu quero me incluir aqui, todos nós pecamos. E por mais que a sociedade pinte essa ideia de que Deus é um Deus, zen, paz e amor, que Ele aceita tudo e a todos, as Escrituras são claras. Deus não tolera o pecado. E se você não se arrepender do seu pecado, se você não desfrutar do perdão de Deus, você não desfrutará da paz eterna com Ele, nem da salvação eterna. Você pode negar, Você pode dizer que não tem pecado na sua vida, que o pecado é algo do inconsciente, como diz a psicanálise. Você pode dizer que culpa e perdão são coisas subjetivas, mas a palavra de Deus diz claramente que nós somos pecadores e que a ira de Deus irá cair sobre os pecadores. Como nós temos aprendido aqui lá de Salmo 1, esse contraste entre o justo, que ama a casa de Deus, que encontrou perdão, aquele que entregou sua vida ao Senhor, que beija o Filho, Salmo 2, aquele que vão habitar a casa do Senhor, bem-aventurado. E lá do Salmo 1 também nós vemos o ímpio, que perece, enquanto o justo é essa árvore frondosa, ali, nutrido pelo o rio, a água viva, Cristo Jesus. O ímpio é aquela folha seca que vai perecer, que não vai permanecer na congregação. Por quê? Por
porque ele está em rebelião contra Deus. E o Salmo 32, pastor, com isso? E o Salmo 32 com esse contexto? Verso 1: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Então, se você tem seus pecados perdoados, suas transgressões também perdoadas, você é feliz. Inclusive, essa tradução ela é bem pobre, porque bem-aventurado é muito mais que feliz. É alguém realmente pleno, satisfeito em si. O que eu faço então, pastor? Esse salmo, o Salmo 32, ele veio no mesmo contexto do Salmo 51, que nós lemos no início do culto, né? Se você ler no rodapé logo no início do Salmo 51, diz o quê? Esse salmo, né, foi um salmo que Davi escreveu depois que Davi fez o quê? Davi adulterou com Batseba. Então veja que o Salmo 32 e o Salmo 51 é um salmo que vem depois do quebrantamento, do arrependimento de Davi, por ele ter adulterado e assassinado Urias. Vamos ler esse texto? Abra, por favor, a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 12, para a gente entender um pouco aqui a gravidade dessa situação. 2 Samuel, capítulo 12. Está sentados, eu leio aqui, vocês acompanham. 2 Samuel 12, a partir do verso 1. 2 Samuel 12, a partir do verso 1. E o Senhor enviou Natã até Davi, e ele veio até Davi e lhe disse: havia 2 homens em uma cidade, um rico e outro pobre. O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado, e ela cresceu junto a ele e com os seus filhos, e ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito, e era para ele como filha. E veio ali um viajante ao homem rico, e ele deixou de tomar do seu próprio aprisco e do seu próprio gado, para preparar para o viajante que havia vindo até ele, mas tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que havia vindo até ele. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra o homem, e disse a Natã: como vive o Senhor, o homem que fez essas coisas certamente deve morrer. Isso Davi falando para Natã. E ele deve restituir a cordeira ao quadro, porque ele fez essa coisa e porque não teve piedade. E Natã disse a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei da mão de Saul. Te dei a casa do teu Senhor, e as esposas do teu Senhor no teu peito, e te dei a casa de Israel e de Judá, e isto fora muito pouco, eu te daria dado ainda mais de tais coisas, porque desprezaste o mandamento do Senhor para fazer o mal à tua vista. Tu mataste Urias, o heteu, com espada, e tomaste a sua esposa para ser tua esposa, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. E o texto continua dizendo: a partir daquele momento a espada de Deus não ia sair da casa de Davi. Perceberam então agora o contexto desse salmo que a gente leu? Davi comete adultério, Davi comete aqui também um assassinato. Um assassinato. E é interessante lá no contexto, né? Davi um dia lá, e aqui é 2 Samuel, já começa falando, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi estava lá na varanda lá do palácio, e ele então vê Batseba se banhando, e ele então cai. E depois então ele chama ali o seu general, Joabe, e ele manda: pega Urias aqui, porque ele faz todo um esquema. Olha como é que o pecado, como diz o próprio Senhor, né? Primeiro ele começa aqui com os olhos, depois com a alma, e Davi foi então articulando todas as coisas. Ele vai lá
tem um caso com Batseba, tem um adultério com Batseba. A mulher chega para ele e fala assim: ó, estou grávida, e é seu, porque meu marido tem tempo que está para a guerra. O que ele faz? Opa, já traz um tal de Urias aí, fala com ele, que eu quero conversar com ele. O homem chega, o homem dorme na porta do palácio, mas não vai dormir com a sua esposa, ele querendo, né, que o esposo voltasse e tivesse então ali uma noite com sua esposa e tal, para que ele, né, escapasse. O homem fala: não, enquanto os meus amigos estão em guerra, eu vou ficar aqui. Pois ele dormiu lá na frente, no chão, do que foi para sua casa. Então Davi: então vou preparar uma para você agora. Joabe, coloca aí Urias na linha de frente contra os amonitas. Olha só, olha o que o pecado então fez ao coração desse rei. Se você continuar lendo essa narrativa, Davi então, ele entra no momento de orações, jejuns, ele busca o perdão de Deus, ele perde esse filho com Batseba, a consequência do seu pecado, ele perde esse filho. E agora nós temos aqui esse salmo que nos ensina, que nos mostra o caminho também para ter os nossos pecados perdoados e as nossas iniquidades apagadas. Todos vocês aqui, assim como eu, somos pecadores. Mas será que nós experimentamos essa bênção de ter os nossos pecados apagados e as nossas iniquidades aqui perdoadas? Então, esse salmo nos ensina e canta isso, e diz que aquele que tem o seu pecado perdoado, a sua iniquidade apagada, é bem-aventurado. Davi, aquele homem que cometeu terríveis pecados, imagina, né? Davi não é na nossa época aqui, mas mesmo naquela época, porque o pecadão de hoje é o quê? É adultério ou assassinato. Mas a palavra de Deus diz o quê? Não existe pecadinho nem pecadão. Toda ação que você faz em palavras e pensamentos contra Deus é pecado. Está registrado na tua ficha lá diante de Deus. E a pergunta que não quer calar é: você tem os seus pecados perdoados e as suas iniquidades apagadas? Você é esse homem bem-aventurado. E nós aprendemos aqui com Davi que o crente, ele é perdoado, por isso ele louva o Senhor, porque recebeu o livramento por causa da misericórdia do Senhor, ao contrário do ímpio. Ao contrário do ímpio. Como nós já declaramos aqui, irmãos, qual é a diferença entre os crentes e aqueles que são ímpios? É que nós somos pecadores redimidos, enquanto eles são pecadores confessos, rebeldes. Eles preferem permanecer com seus pecados em seus corações. Eles preferem permanecer com suas notas, né, horríveis em suas cadernetas. Eu me lembro agora da escola que tinha as notas vermelhas. Enquanto o crente, ele se apresenta ao Senhor. Primeiramente, nós aprendemos aqui na seção desse texto, do verso 1 ao verso 5, que o crente, ele é bem-aventurado porque ele recebe o perdão dos seus pecados após a confissão. Após a confissão. Nós aprendemos aqui claramente nesse texto que nós nos tornamos bem-aventurados não porque nós somos bons homens, porque todos nós aqui somos pecadores, nós mentimos, nós falamos às vezes palavras que Deus não se alegra, todos nós aqui. Mas a diferença entre o crente redimido do ímpio é que ele confessa os seus pecados. E assim nós vemos aqui nesse texto, do verso 1 ao verso 5, veja que Davi começa dizendo aqui que o homem, ele é bem-aventurado porque tem os seus pecados apagados e suas transgressões perdoadas. E ele diz assim, olha só o verso 2, como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia. Olha, então está falando o que aqui? Hipocrisia, entenda que é aqui sem máscara.
mas Ele é transparente. Olha o verso 3: enquanto mantive meus pecados inconfessos, enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam, minha alma se agitava em angústia. Todas as vezes que você retém os seus pecados, os seus erros para você, prepare. Essa doença da culpa, ela vai te atingir tão profundamente que vai afetar o seu físico. E aí nós lembramos, veja que Davi também fala disso no Salmo 51. Ele também fala isso no Salmo 51. Verso 4: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram, como a seiva em tempo de seca. A mão do Senhor está sobre aqueles que não têm os seus pecados confessados. Mas Deus é amor. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E olha o contexto lá de 2 Samuel, capítulo 12. Depois daquele contexto, a espada de Deus estava sobre a vida de Davi, nesse contexto de trazer sobre ele consequências do seu pecado. É por isso que a gente tem que pedir a Deus para sermos conduzidos por sua palavra e não vivermos aí de maneira negligente, né? E o texto, gente, eu fico encantado com a escritura, né? No tempo em que os reis saem para a batalha, Davi, lá na sacada do palácio. Olha, o texto faz esse trocadilho, porque se os reis saíram para as batalhas, por que Davi está ali? E aí, ele cai em pecado, e esse pecado então o leva numa cadeia de tragédias. Depois disso nós vamos ver, por exemplo, no contexto de Davi ali mesmo, a casa de Davi se perde. O filho dele violenta uma irmã. Outro filho, Absalão. Nós já ouvimos aqui a história de Absalão. Vai para a porta ali de Jerusalém para fazer então um golpe e tomar para si o reinado. Por quê? Porque nós achamos, irmãos, que os nossos pecados nos dizem respeito só a nós, não vão trazer terríveis consequências para nós, e que Deus é muito bonzinho, que Ele não vai pesar a nossa mão sobre nós. Mas nós aprendemos aqui claramente nesse texto, o crente, ele é bem-aventurado porque ele recebe o perdão dos seus pecados, porque ele se confessa ao Senhor, ele apresenta os seus pecados diante do Senhor. Verso 5 fecha essa sessão. Confessei o meu pecado. Olha o que Davi diz então, depois de estar ali tão aflito, ele diz: confessei o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, não encobri as minhas culpas. E o verso 5 diz: então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Olha, o texto nos transmite isso. Aquele que confessa seus pecados e transgressões, experimenta o perdão de Deus. Ele experimenta o perdão de Deus e por isso ele se torna bem-aventurado. Essa palavra não é usada porque a gente faz as coisinhas certinhas. Ela não é usada porque você vai e vem à igreja muitas vezes. O contexto é: nós somos bem-aventurados quando nós confessamos os nossos pecados. Nós observamos esse texto ainda, nós aprendemos um pouco mais sobre essa questão do caminho do perdão. Nós vemos aqui essa seção do verso 6 ao verso 9, que o crente justo, ele busca e recebe livramento e salvação do Senhor, e convida outros para buscar. Nós vemos aqui que no final do verso 5, Davi diz e declara que ele recebeu esse perdão de Deus, e nós vemos essa sensação de alívio de Deus, porque ele foi perdoado. E agora do verso 6 até o verso 9, Davi está aqui em louvor. Ele está agora adorando ao Senhor, e ele convida outros também para buscá-lo.
assim como ele experimentou desse perdão. Então ele diz assim: olha, dessa maneira todos os que têm fé, orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os acharão. Tu és meu abrigo seguro. Tu me livraste das aflições e com cânticos de salvação me envolveste. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejas como um cavalo ou como a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam receber. Davi está declarando aqui justamente que o crente busca e recebe livramento e salvação do Senhor. Ele precisa agora então convidar outras pessoas: olha, os meus pecados foram perdoados, as minhas iniquidades foram apagadas, venha do Senhor também. Esta é a realidade da igreja. A igreja é uma comunidade de pecadores redimidos, cujo alvo é adorar a Deus, é louvar ao Senhor, porque o Senhor o perdoa. E o perdão de Deus é algo tão maravilhoso, tão libertador, que nós não podemos nos calar. E é isso que Davi faz, ele convida outros. Ele se volta agora para aqueles que estão ouvindo esse salmo que estava sendo cantado, ou para aqueles que queriam ler. Volte-se para o Senhor, confesse os seus pecados ao Senhor, porque o Senhor me livrou do meu pecado, me trouxe salvação. E é tão maravilhoso a vida de um crente que se entregou a Cristo, que experimentou o perdão do Senhor. E é interessante que tanto o sujeito que não cometeu muitos crimes, como o sujeito que cometeu diversos crimes, se eles partirem para a eternidade sem Cristo, eles receberão o juízo de Deus. Ah, mas aquele ali nunca matou, nunca roubou. Pecou. A condenação não é em proporção de crimes, em razão do pecado que habita o nosso coração. Por isso que é importante experimentarmos da salvação e do livramento que só o Senhor dá àqueles que confessam os seus pecados. Provérbios vai nos dizer isso, que quando nós confessamos os nossos pecados, somos perdoados. Mas quando encobrimos os nossos pecados, continuamos amarrados a eles e nessa angústia. Aqui, neste caminho então de perdão e de alegria por receber agora o perdão de Deus, Davi continua aqui cantando este salmo, e agora ele diz que na última sessão o crente, em contraste com o ímpio, ele louva o Senhor com alegria por causa de suas misericórdias. Gente, aí nós vimos nos versos 10 e 11, e nós vimos o que aqui? Vamos aqui mencionar os pecados de Davi. Adultério. No Antigo Testamento, morte. Deveria ter sido morto. Assassinato, conforme Êxodo 21, morte. Nós vemos os pecados de Davi. Esse homem merecia a morte, irmãos. Mas o que aconteceu com ele? Davi agora aqui do verso 10 ao verso 11, ele mostra que o crente, em contraste com o ímpio, aquele que está lá, que não quer ter seus pecados perdoados, aquele que está em rebelião, que não crê mesmo em Deus, ele diz que o crente então, em contraste com o ímpio, louva o Senhor com alegria por causa das misericórdias. Senhor, merecia morrer porque eu cometi um terrível pecado, eu matei um homem, eu projetei, eu articulei. Imagine quantas vezes Davi em sua casa: o que eu vou fazer nessa situação aqui? Vão me expor como um rei, eu sou um rei, esse pecado vai ser conhecido por toda a nação, então deixa eu planejar aqui. Imagine quantas vezes Davi ficou ali com o seu coração, o mal concebendo o mal e multiplicando o mal no seu coração. Já sei, vou encaminhá-lo para a frente de batalha para que ele morra. Imagine Davi, quando alguém chegou,
Rei, notícias, péssimas notícias, ó rei. Entre eles Urias, entre eles, ó rei Urias. Você merece a morte, Davi. Você pecou. Então, e é interessante, né? Aparece Natan. Olha que contexto interessante, né? E por que as escrituras elas são verdades? Ainda que alguns agora, por exemplo, como Reykjavitz, né? Nega a ressurreição, nega a autoridade da palavra de Deus, né? E outros tantos que eu não vou nem perder tempo com eles. Por que a escritura é verdade? Porque o homem segundo o coração de Deus tem os seus pecados registrados nela. Se isso aqui fosse coisa de homem, não tinha uma vírgula de coisa errada de Davi. Não tinha. E aí, 2 Samuel 12, fala de Natan. Natan vem e conta essa história tão interessante. Não, rei. Havia 2 homens ali, um rico, né, com muitas coisas e tal, e um pobre com uma ovelha só e tal. Vocês perceberam que Natan não pede ele o juízo sobre aquela questão, mas ele dá. Esse homem deveria morrer e deveria ser restituído aí 4 vezes mais. Natan, 100 mil, né? E vira para ele e diz assim: esse homem é seu. A pancada foi tão grande. Teve seu pecado exposto. Mas ele se volta. E aqui nós aprendemos, aqui do verso 1 ao verso 5, que bem-aventurado não é aquele que faz tudo certinho, não, porque não existe. Bem-aventurado é aquele que confessa os seus pecados, as suas falhas, aquele que não esconde suas sujeiras, mas que declara, que busca o perdão de Deus. Nós já aprendemos aqui que esse que busca e recebe o livramento do Senhor, convida outros. Olha, eu estava com a minha vida cheia de pecados, com as minhas vestes sujas, mas eu encontrei Jesus Cristo, meu Senhor, e Ele me perdoou, e assim como Ele também quer te perdoar. E nessa última sessão, aqui do verso 10, verso 11, Davi agora louva o Senhor com alegria por causa de suas misericórdias, como nós colocamos aqui: eu merecia a morte, mas fui perdoado. Por isso Davi termina essa sessão: muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Davi está dizendo: confie no Senhor então. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Por que Davi está falando isso aqui, gente? Ele se tornou reto de coração por causa dos seus méritos, obras? Não, porque ele se refugiou no Senhor. Esse homem bem-aventurado do Salmo 1, do Salmo 2, do Senhor, é que tornou Davi um homem segundo o coração de Deus, justo, não por causa dos seus méritos, mas por causa do Senhor. Por isso Davi está cantando aqui. O crente, então, em contraste com o ímpio, ele louva o Senhor por causa das suas misericórdias e com alegria. Ele louva o Senhor porque eu fui perdoado pelo Senhor. Ele louva o Senhor: havia uma carga tremenda sobre mim, mas os meus pecados, aleluia, eu sou livre. Será? Eu não preciso dizer aqui, né? Mas vocês são pecadores. Eu não preciso declarar que tipo de pecado, mas eu sou pecador. Mas o que você faz com os seus pecados que estão aí nas suas costas? O que você faz? Davi, neste salmo, nos mostra que bem-aventurado aquele que tem os seus pecados apagados, as suas
iniquidades perdoadas. E Davi nos mostra que nós precisamos então confessar os nossos pecados. Nós precisamos buscar e receber esse livramento do Senhor e convidar a outros para buscá-lo. Davi nos ensina que nós somos diferentes do ímpio porque nós louvamos o Senhor, porque Ele é misericordioso conosco. Como diz Jeremias, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Para de carregar seus pecados. Essa tralha que te sufoca, que te prende. Prostre seu coração aos pés de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que quando Ele estava na cruz, Ele falou algumas palavras, uma delas importantes foi teletestai, alguns outros falam teletestai, e a tradução é está paga. Sua conta está paga com Deus. Você já experimentou do perdão de Deus na sua vida? Você está livre. Esse homem segundo o coração de Deus, ele não é um homem segundo o coração de Deus nessa perspectiva de perfeição, porque ele foi um homem que cometeu muitos pecados. Nós vamos ver, por exemplo, no contexto do censo, em que ele pede o censo para, de fato, como se fosse aquele homem rico que quer contemplar e se vangloriar de sua riqueza. E Deus então derruba, porque Deus resiste ao soberbo. Mas o contrito e quebrantado de coração, Ele acolhe, inclusive mora no coração daquele cujo coração é contrito e quebrantado. Um exemplo para nós aqui. Não é quais são os seus pecados, ou a quantidade de pecados que há em seu coração, nem a descrição deles, mas se você foi perdoado, se você tem a sua transgressão apagada, você precisa então, agora, pela fé. Senhor, essa palavra que o Senhor disse na cruz, eu também quero experimentar dela para a minha vida. Senhor, perdoe os meus pecados, pague também a minha conta, Senhor. Como Davi cantou aqui no Salmo, você precisa confiar nele, porque a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Se alegre comigo, porque as misericórdias do Senhor se renovarão sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos perdoou por causa das suas misericórdias. E é por isso que há alegria na vida daquele que teve um encontro com Cristo, daquele que apresentou a sua vida a Cristo, daquele que não escondeu os seus pecados, mas que escancarou o porão da sua alma, para que o Senhor iluminasse o seu coração, a sua vida. Então, o que iremos fazer diante desse texto da palavra do Senhor? As aplicações aqui é: não esconda seus pecados, confesse-os ao Senhor, diga ao Senhor. Não seja aí genérico, seja específico, né? Diga os seus pecados ao Senhor, peça o perdão ao Senhor, mas principalmente busque o livramento e a salvação do Senhor, e convide a outros também para buscá-lo, e louve ao Senhor, se alegre por causa das misericórdias do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. E eu te desafio então, agora, a rever. Mais uma vez, eu não quero que você conte quantos pecados você cometeu, nem a descrição deles. Mas eu gostaria que você se voltasse para o Senhor e pedisse perdão ao Senhor, para que você experimentasse da salvação e do livramento que o Senhor traz àqueles cujo pecado é confessado, aqueles cuja iniquidade é apresentada ao Senhor. E por meio da fé no Senhor, busque o livramento do Senhor e sua salvação, agora
por meio de Cristo Jesus. Talvez você tenha entrado na igreja e já tenha se acostumado com os seus pecados. Mas a palavra de Deus nos desafia a viver de fato aqui em guerra contra Ele. Talvez você já tenha sido batizado há muitos anos atrás e você ainda comete pecados, assim como eu cometo. Nessa noite nós somos desafiados aqui a não cobrir os nossos pecados, mas a pedir ao Senhor sua transformação, a buscar no Senhor a vitória sobre as nossas iniquidades. Bem-aventurado o homem, aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, e eles podem ser perdoados e apagados por meio do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Todos nós somos pecadores. E agora é o momento então de experimentarmos do antídoto de Deus, da vacina de Deus para esse vírus que contamina toda a humanidade desde o Éden. Pecado. Como é que nós tomamos então esse antídoto, essa vacina? Por meio da fé. Olhe comigo agora. Senhor meu Deus, eu peço a Ti perdão pelos meus pecados. Eu apresento a Ti a minha vida, porque assim como Davi declarou na Tua palavra, fui gerado também em iniquidade, Senhor. E eu peço ao Senhor o Teu perdão sobre mim, sobre o Teu povo. Que o Senhor promova o quebrantamento em nossos corações. Eu não quero ocultar aqui nenhum pecado, Senhor. Que o Senhor revele, sonde os nossos corações, ó Deus. Mostra, Deus, as áreas, ó Deus, que estão em trevas, que estão entulhadas, ó Deus, de iniquidades. Faz uma faxina, ó Deus, em nosso seio. Ilumina, ó Deus, cada cantinho, ó Deus, das nossas almas. Ó Senhor, eu confesso que sou pecador. Mas também confesso, ó Deus, que entreguei a minha vida a Jesus. E pela fé nele, Senhor, ó Deus, eu te peço que perdoe todas as minhas iniquidades. Apague, ó Deus, os meus pecados pelo sangue de Cristo Jesus. Não pelas borrachas humanas, ó Deus, que são falíveis, mas pelo sangue de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, perdoe aqui cada uma dessas vidas e que elas encontrem perdão, ó Deus, por se refugiar, por confiar em Jesus. Enquanto você continua orando, porventura alguém que gostaria de testemunhar aqui publicamente a sua fé em Jesus, porventura alguém que gostaria de declarar que sim, é um pecador, mas que Cristo Jesus o salvou. Porventura alguém que gostaria de testemunhar também aqui que sua vida pertence ao Senhor, que Ele está refugiado no Senhor. Eu queria que você se colocasse em pé onde você está. Você que quer também o perdão de Deus para a sua vida, assim como Davi, não tenha medo de se expor. Você que gostaria de receber o perdão de Deus, porventura alguém que gostaria de declarar que necessita do perdão do Senhor. Quero que você se coloque em pé onde você está. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque em Jesus Cristo nós somos libertos do domínio do pecado. Em Jesus nós fomos perdoados. Neles, ó Deus, nós fomos lavados. E, ó Senhor Deus, nos dê essa consciência limpa, Senhor, não uma consciência cauterizada. Que nós não vemos, ó Deus, aqui, ó Deus, nos confortar e conformar com os nossos pecados. Que nós não vemos mimá-los, ó Deus, que nós não vemos acolhê-los, que nós não vemos transformá-los, ó Deus, como em bichos de estimação, mas que nós vemos fazer guerra, Deus, ao pecado que habita em nós. Que o Senhor, ó Deus, traga para fora, Senhor,
toda iniquidade que habita em nosso coração. E, Senhor, que nós sejamos homens e mulheres segundo o Teu coração, ó Deus, redimidos, ó Deus, por meio do sangue de Jesus Cristo, ó Deus. Salve as nossas vidas, ó Deus, pois horrível coisa, ó Deus, estar debaixo da Tua ira e da Tua mão, Senhor Deus. Que nós não vemos, ó Deus, nos enganar, Senhor Deus, pois aqueles que não confessam os seus pecados, aqueles que estão em guerra com o Senhor, aqueles que abraçaram os seus pecados, nunca experimentaram uma vida com Jesus, ó Deus. Aqueles que continuam pecando e pecando com os mesmos pecados, ó Deus, ainda não desfrutam do seu Santo Espírito, estão em guerra contra o Senhor. Por isso nós rogamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor promova a paz em nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o Senhor nos perdoe, que as nossas vidas sejam redimidas, lavadas no sangue do Cordeiro, que nós não estejamos, ó Deus, aqui em guerra, mas em reconciliação, por meio daquele que nos salvou na cruz, por meio daquele que recebeu a ira de Deus ali na cruz. Nós, ó Deus, confiamos nele, ó Pai. Por isso nós declaramos, ó Deus, que somos totalmente dependentes de Jesus e nele esperamos, nele confiamos, ó Pai. Não deixa, Deus, aqui o Teu povo, ó Pai, se conformar e achar, ó Deus, que a vida do crente é uma vida, ó Deus, que permanece, ó Deus, cometendo os mesmos pecados, Senhor. Limpe as nossas vidas, purifique os nossos corações, na pessoa de Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. E amém. Que Deus abençoe os irmãos com oração silenciosa. Estamos despedidos.